Livro Biografia de Watchman Nee. O testemunho de um homem que viu a revelação divina nesta era. Tema: por Margaret Barber. Página 20. Edificado e aperfeiçoado. Em seu período escolar, a busca de Watchman Nee pelo Senhor levou-o a contatar frequentemente Margaret Barber. A senhorita Barber, uma missionária anglicana, fora enviada para Fukien, China, no final do século passado. Seus comissionários tiveram inveja dela e inventaram uma grave acusação que fez com que ela fosse chamada de volta do campo missionário. A senhorita Barber conhecia o Senhor de maneira viva. Ela havia experimentado profundamente a cruz e praticava continuamente as lições de cruz. Por essa razão, ela decidiu não se vindicar das acusações feitas contra si. Ela permaneceu em casa, na Inglaterra, por alguns anos. Num determinado momento, o presidente do conselho missionário ficou sabendo que o caso apresentado contra ela era falso e pediu-lhe que lhe contasse a verdade. Disse que percebera que ela estava buscando aprender a lição de cruz, que ela não diria nada em sua própria defesa, mas, como alguém com autoridade sobre ela, ele ordenou que lhe dissesse a verdade. A senhorita Barber, então, contou-lhe toda a história. Ela foi plenamente justificada diante do conselho missionário e decidiram enviá-la de volta à China. Ela, entretanto, demitiu-se da missão, sentindo que era hora de fazê-lo, embora ainda tivesse encargo de voltar para a China por causa do interesse do Senhor. Antes disso, a senhorita Barber entrara em contato com Penton. O Sr. Penton era um grande estudioso da palavra e também alguém que tinha conhecimento dos males do denominacionalismo. Por seu relacionamento com ele, a senhorita Barber também teve clareza a respeito das denominações. Após gastar muito tempo em oração, sentiu que o próprio Senhor a estava enviando de volta à China. Ela voltou, mas dessa vez sem ligação com qualquer missão. De acordo com o padrão humano, ela voltou por seus próprios recursos no princípio deste século. Estabeleceu-se num subúrbio de Fuzhou, cidade natal de Watchman Nee. Viveu ali viajando pouco e quase sem nenhuma publicidade. Simplesmente permanecia em casa, orando muito pelo mover do Senhor na China e ajudando aqueles que, em sua busca pelo Senhor, procuravam seu conselho. Sem dúvida, ela foi uma semente semeada pelo Senhor na China para a sua restauração. Compôs vários poemas, muitos dos quais foram adaptados para ser incluídos no nosso inário. Todos eles demonstram uma profunda experiência em Cristo. Margaret Barber viveu pela fé. Ela não tinha qualquer meio externo de apoio financeiro. De acordo com o costume chinês, todas as contas devem ser plenamente quitadas no final do ano. No final de um ano, ela descobriu que necessitava de $120 chineses. Restando apenas 2 dias para o Ano Novo Chinês, ela orou fervorosamente ao Senhor por essa necessidade. No último dia do ano, chegou um telegrama de Penton, de Londres, por intermédio do Banco Inglês em Fuzhou. A quantia enviada era exatamente $120 chineses. Por seu relacionamento com a senhorita Barber,
Watchman Nee foi grandemente edificado e aperfeiçoado. Sempre que tinha um problema ou precisava de instrução ou fortalecimento espiritual, ia ter com ela. Ela o tratava como um jovem aprendiz e frequentemente administrava-lhe severa disciplina. Naquela época, mais de 60 jovens irmãos e irmãs recebiam ajuda de Margaret Barber. Tendo profundidade no Senhor e sendo extremamente rigorosa, ela frequentemente advertia os jovens com respeito a vários assuntos. Pouco tempo depois, a maioria desses jovens parou de ir ter com ela. O único que continuou a vê-la foi o Watchman Nee. Quando a visitava, ela o repreendia e reprovava. Ela, com frequência, mostrava que, como um jovem, ele não poderia servir ao Senhor de qualquer maneira. Todavia, quanto mais ela o repreendia, mais ele voltava para ser repreendido. Por colocar-se deliberadamente diante dela para ser repreendido, ele recebeu ajuda indizível. No dia 7 de fevereiro de 1950, em comunhão com a igreja em Hong Kong, ele disse: havia 66 jovens sob o treinamento da irmã Barber. Na primeira carta que recebi do irmão Penton, ele disse que seria considerado bom se, após 10 anos, 6 daqueles jovens ainda permanecessem. Agora, após um longo tempo, permanecem apenas 4. Margaret Barber era alguém que vivia muito na presença do Senhor. Um dia, Watchman Nee foi vê-la. Enquanto não era recebido por ela, esperou-a por algum tempo na sala de estar. Ele disse que, mesmo que ela não estivesse ali, tinha a profunda sensação da presença do Senhor. Dia após dia, a irmã Barber aguardava a volta do Senhor. No último dia de determinado ano, quando os dois caminhavam juntos, eles se aproximaram de uma esquina. Ela disse: talvez, ao virarmos a esquina, nós nos encontraremos com ele. Ela almejava ansiosamente a volta do Senhor. Ela viveu e trabalhou sob a esperança da volta do Senhor. Em 1933, Watchman Nee visitou a Europa. Em meio a todas as suas viagens, ele disse que dificilmente encontrou alguma pessoa no mundo ocidental que se pudesse comparar com Margaret Barber. Foi por meio dessa irmã que ele obteve o fundamento da vida espiritual. Ele sempre dizia aos outros que foi por meio de uma irmã que foi salvo, e também foi por intermédio de uma irmã que foi edificado. Margaret Barber foi para o Senhor em 1930. Em seu testemunho, ela deixou todos os seus pertences para o Watchman Nee. Esses incluíam um pouco mais do que sua velha Bíblia, com todas as anotações preciosas. Embora ele pretendesse escrever a biografia dela, o tempo não o permitiu. Em seu editorial, publicado na edição de março de 1930 de O Testemunho Atual, Watchman Nee fez as seguintes observações sobre a partida da irmã Barber. Sentimos-nos muito tristes com a notícia do falecimento da senhorita Barber no pagode do Lo Sing, Fukien. Ela foi uma pessoa muito profunda no Senhor e, na minha opinião, o tipo de comunhão que tinha com o Senhor e o tipo de fidelidade ao Senhor que ela expressava são raramente encontrados na terra. A irmã Barber sempre colocou o Watchman Nee sob Leland Wang Tsai,
um de seus cooperadores. Leland era 5 anos mais velho e estava sempre em desacordo com os conceitos de Watchman Nee. Isso causava muito sofrimento para Watchman Nee. Quando apelava a Margaret Barber para a solução de seus problemas, ela sempre o rebaixava, dizendo que Leland era mais velho que ele. Em determinada ocasião, foi marcado um batismo. Quem deles iria batizar passou a ser um problema para ambos. Watchman Nee levou a questão à senhorita Barber. Sua resposta foi que Leland é quem deveria batizar. Quando ele perguntou por quê, ela respondeu: porque ele é mais velho do que você. Dan Wu, outro irmão que estava com eles, era mais velho que Leland Wang. O Watchman pensou que pudesse derrotar Leland Wang trazendo Dan Wu e sugeriu à senhorita Barber: já que o irmão Wu é mais velho que o irmão Leland, deveria ser ele quem vai batizar. Todavia, ela ainda respondeu que Leland é quem iria batizar. Ela não lhe cedia nenhum terreno, a fim de que ele aprendesse a lição de cruz e a não discutir, mas submeter-se. Livro Biografia de Watchman Nee, o testemunho de um homem que viu a revelação divina nesta era. Tema: seu testemunho pessoal, dado em Kulangsu, Fukien, em 18 de outubro de 1936. Página 19. Edificado e aperfeiçoado. Depois de salvo, continuei na escola, embora tivesse pouco interesse pelos livros. Os outros liam romances na aula, mas eu estudava diligentemente a Bíblia. Mais tarde, desejando buscar mais as coisas espirituais, deixei a escola e entrei no Instituto Bíblico de Dora Yu, em Xangai. Entretanto, não muito tempo depois, ela, educadamente, me expulsou da escola e voltei para casa. A razão que ela deu para sua atitude foi que era inconveniente eu permanecer por mais tempo ali. Percebi que minha carne não fora tratada. Ainda gostava de boa comida, roupas finas e de dormir até às 8 horas da manhã. Dora Yu sentia que eu era um bom material para o interesse do Senhor e tinha boas perspectivas. Mas quando descobriu minha preguiça, ela me enviou para casa. Fiquei, então, totalmente decepcionado e senti que meu futuro estava arruinado. Naquele momento, questionei até mesmo minha salvação. Mas certamente era salvo. Eu até mesmo considerava-me muito bom, que fora transformado em muitas coisas, não me dando conta de que ainda havia muito para ser aprendido e muito em que ser tratado. Seguro de que o Senhor me salvara e chamara, não poderia ficar decepcionado. Concordava que ainda não era suficientemente bom, mas sentia que com o passar do tempo melhoraria. Uma vez que ainda não havia chegado o tempo para continuar minhas buscas espirituais, decidi voltar à escola. Quando meus colegas me viram, eles reconheceram que eu havia mudado, mas não mudara totalmente, pois ocasionalmente ainda perdia a paciência e fazia algumas coisas erradas. Havia momentos em que me parecia muito com uma pessoa salva, mas em outros parecia muito com uma pessoa não salva. Em 1923, 7 de nós trabalhamos juntos como cooperadores. 2 de nós tomamos a liderança. Um cooperador, que era 5 anos mais velho, e eu. Tínhamos uma reunião de cooperadores
todas as sextas-feiras, nas quais os outros 5 eram sempre forçados a ouvir a discussão entre os 2 líderes. Éramos, então, todos jovens, e cada um tinha seu modo de pensar. Eu sempre acusava o cooperador mais velho de estar errado, e vice-versa. Como o meu temperamento não fora tratado, eu sempre perdia a paciência. Hoje, em 1936, às vezes dou risadas, mas naquela época raramente ria. Admito que em nossas controvérsias eu muitas vezes estava errado, mas às vezes ele também estava errado. Era-me fácil perdoar meus erros, mas não era fácil perdoar os dos outros. Após ter uma discussão na sexta-feira, ia a irmã Barber no sábado e acusava o outro cooperador. Dizia: eu disse àquele cooperador que ele deveria agir de certa maneira, mas ele não me quis ouvir. Será que você pode falar com ele? A irmã Barber respondia: ele é 5 anos mais velho que você. Você deveria ouvi-lo e obedecer-lhe. Eu respondia: devo ouvi-lo, quer tenha razão, quer não? Ela dizia: sim, a Bíblia diz que o mais jovem deve obedecer ao mais velho. Replicava: não posso fazer isso. Um cristão deve agir de acordo com a razão. Ela respondia: se há ou não razão, você não deve importar-se. A Bíblia diz que o mais jovem deve obedecer ao mais velho. Eu ficava irado pela Bíblia dizer tal coisa e queria dar vazão à minha indignação, mas não podia. Todas as vezes, depois da discussão da sexta-feira, eu ia até ela fazer minhas queixas, mas ela, uma vez mais, citaria as Escrituras, exigindo que eu obedecesse ao mais velho. Às vezes, sexta à noite, eu chorava depois da discussão de sexta à tarde. Então, ia até a irmã Barber externar meus ressentimentos, esperando que ela me fizesse justiça. Mas eu haveria de chorar de novo, após voltar para casa no sábado à noite. Gostaria de ter nascido alguns anos mais cedo. Numa discussão, eu tinha argumentos muito bons. Sentia que quando os expusesse, ela veria quão errado estava o meu cooperador e me apoiaria. Mas ela disse: se esse cooperador está certo ou errado, é outra coisa. Quando está acusando seu irmão diante de mim, será que você é como uma pessoa que está tomando a cruz? Será que você é como um cordeiro? Quando ela me arguía de tal maneira, sentia-me muito envergonhado e jamais poderei esquecê-lo. Minhas palavras e minha atitude naquele dia revelavam que, sem dúvida, eu não era como alguém carregando a cruz, nem como um cordeiro. Sob tais circunstâncias, aprendi a obedecer a um cooperador mais velho. Naquele 1 ano e meio, aprendi a lição mais preciosa de minha vida. Minha cabeça estava cheia de ideias, mas Deus queria ver-me entrar na realidade espiritual. Naquele 1 ano e meio, vim a perceber o que é tomar a cruz. Hoje, em 1936, temos uns 50 cooperadores. Se não fosse a lição de obediência que aprendi naquele 1 ano e meio, temo que não poderia trabalhar com mais ninguém. Deus colocou-me naquelas circunstâncias para que aprendesse a estar sob a restrição do Espírito Santo. Naqueles 18 meses,
não tive nenhuma oportunidade de realizar minhas sugestões. Pude apenas chorar e sofrer dolorosamente. Mas, se não fosse por isso, jamais teria percebido quão difícil era que eu fosse tratado. Deus queria lapidar-me e remover todas as minhas arestas agudas. Isso foi algo difícil de ser realizado. Como louvo e agradeço a Deus, cuja graça capacitou-me a passar por tudo isso. Agora, devo falar uma palavra para os jovens cooperadores. Se vocês não puderem suportar as provações da cruz, não poderão tornar-se instrumentos úteis. Deus se deleita apenas no espírito de um cordeiro, a mansidão, a humildade e a paz. Sua ambição, propósito elevado e habilidade são todos inúteis aos olhos de Deus. Estou nesse caminho e muitas vezes devo confessar minhas falhas. Tudo o que me pertence está nas mãos de Deus. A questão não é estar certo ou errado, mas se a pessoa é ou não alguém que toma a cruz. Não há lugar na igreja para certo e errado. Tudo o que importa é tomar a cruz e aceitar seu quebrantamento. Isso produz o transbordar da vida de Deus e cumpre sua vontade. Mais cheios no Espírito, cheios no Espírito, falando entre vós salmos, entoando. Inscreva-se no canal Efésios 5:19.